Olá, e aí, tudo pronto? Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem fascinante, viu? Vamos mergulhar no mundo dos modelos preditivos e entender como é que a matemática consegue nos ajudar a quase enxergar o futuro usando os dados que a gente já tem. Pois é, a pergunta é essa. Será que uma simples reta pode de fato prever o futuro? Parece uma pergunta meio simples, né? Mas olha, por trás dela tem uma ferramenta estatística poderosíssima, que pega aquela montanha de dados brutos e transforma em insights claros, em previsões que a gente pode usar na prática. Beleza, então vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pensem no seguinte cenário. A gente quer prever o preço de um apartamento só com base no tamanho dele. Agora, dá uma olhada nesse gráfico. Os dados do mundo real são assim mesmo, meio bagunçados, né? Cada ponto é um apartamento. Nossa missão, então, é encontrar alguma ordem, algum padrão nessa bagunça toda. Ok, então nosso primeiro passo é entender o problema da previsão. O nosso grande objetivo aqui, que parece simples, mas tem seu desafio, é encontrar a melhor reta. A reta que melhor descreve a relação entre essas nossas variáveis. Então, como dá para ver, né? É simplesmente impossível traçar uma reta que passe certinho por todos esses pontos. E quer saber? Isso é super normal. É o que a gente chama de ruído nos dados, sabe? Variações aleatórias que sempre acontecem. O que a gente precisa, então, é de um modelo inteligente que consiga ignorar esse ruído e encontrar a tendência geral por trás de tudo. E a ferramenta que faz exatamente isso se chama regressão linear. É um algoritmo, um método de aprendizado que a gente chama de supervisionado. E o que isso quer dizer? Simples. A gente treina o modelo com dados que já têm a resposta. No nosso caso, a gente mostra para ele vários apartamentos onde a gente já sabe o tamanho e o preço. Assim ele aprende. Certo. Mas como é que a gente constrói essa tal melhor reta? Como é que a matemática define o que é melhor? A resposta para isso está numa técnica super clássica e muito, muito inteligente, chamada método dos mínimos quadrados. E a ideia por trás desse método é genial, de verdade. Pensa só, a melhor reta é aquela que comete o menor erro possível. E como a gente mede esse erro? Bom, a gente mede a distância de cada pontinho até a nossa reta. A gente chama isso de resíduo. Daí, a gente eleva cada uma dessas distâncias ao quadrado. Isso faz duas coisas super importantes. Primeiro, garante que o erro seja sempre positivo. E segundo, dá um puxão de orelha muito maior para os erros grandes. No fim, a gente só precisa encontrar a reta que faz a soma de todos esses quadradinhos ser a menor de todas. Simples e genial. E é aqui que a mágica acontece. A matemática nos dá a fórmula para encontrar essa reta perfeita. A inclinação dela, que a gente chama de beta 1 ou beta 1, é calculada exatamente assim. E o que ela nos diz? Ela nos dá a receita. Para cada metro quadrado a mais no apartamento, o preço deve mudar tanto. Agora, vamos quebrar essa fórmula para ela não assustar ninguém. Lá em cima, a covariância, ela basicamente mede se o tamanho e o preço andam juntos. Sabe, se um sobe, o outro sobe também. Embaixo, a variância do x, do tamanho. Ela só mede o quão espalhados são os tamanhos dos apartamentos que a gente está analisando. Se são todos parecidos ou se tem de tudo um pouco. Quando a gente divide um pelo outro, pá! A gente tem a taxa exata de mudança. Beleza, já temos a inclinação. E o intercepto? Onde a reta começa? É o beta 0 ou beta 0. E a fórmula para ele também é super elegante. E ela garante uma coisa muito legal. Uma propriedade matemática. A nossa reta, a melhor reta, vai sempre, sem exceção, passar pelo ponto médio de todos os dados. Ou seja, ela vai cruzar exatamente no ponto que representa o apartamento de tamanho médio com o preço médio. Faz todo sentido, né? Ok, a gente viu as fórmulas, mas o ponto crucial de tudo isso é a interpretação. A matemática entrega os números, mas somos nós que damos o significado. Um beta 1 de 5.000, por exemplo, não é só um número solto. É uma informação valiosíssima sobre o mercado imobiliário, uma previsão concreta. Tudo bem. Construímos a nossa reta. Ela parece ótima, mas como a gente sabe se ela é boa de verdade? E mais, o que essa relação que a gente encontrou significa na prática? E é para isso que serve o coeficiente de correlação de Pearson, o famoso R. Ele é um número que vai de -1 a +1. Se o R está perto de +1, como no nosso exemplo dos apartamentos, quer dizer que temos uma relação positiva forte. Se um sobe, o outro sobe. Se o R está lá perto de 0, é uma bagunça. Os pontos estão espalhados, não tem relação linear. E se estiver perto de -1? Aí a relação é negativa. Quando um sobe, o outro desce. Como no exemplo de horas de treinamento e acidentes. E agora atenção para uma das frases mais importantes da estatística, talvez a mais importante de todas. Correlação não implica causalidade. Só porque duas coisas estão conectadas, não quer dizer que uma causa a outra. O exemplo clássico é o do sorvete.
O consumo de sorvete e o número de afogamentos têm uma correlação altíssima. Mas um não causa o outro, né? O que causa os dois é uma terceira coisa, o calor do verão. Até aqui, tudo lindo. A regressão linear é fantástica para prever números, como o preço. Mas e se a gente quiser prever uma categoria? Tipo, sim ou não? Vendido ou não vendido? Aí, a nossa ferramenta que era perfeita, de repente encontra um problemão que ela não sabe como resolver. Imaginem só, a pergunta mudou. Não é mais qual o preço, e sim, esse apartamento vai ser vendido ou não. A nossa resposta agora só pode ser duas coisas, sim ou não, ou, em números, 0 para não vendido e 1 para vendido. E se a gente for teimoso e tentar usar nossa linha reta aqui? Olha o desastre. A linha vai continuar para cima e para baixo e vai acabar prevendo coisas que não fazem o menor sentido. Tipo, uma probabilidade de venda de 120% ou menos 10%. É absurdo. Claramente a gente precisa de outra abordagem, de uma outra forma geométrica. E a solução para esse problema é, de novo, super elegante e muito poderosa. Em vez de uma reta, a gente vai usar uma curva em formato de S. E assim eu apresento a todos a regressão logística. O grande segredo, o coração da regressão logística, é essa tal de função sigmoide. A beleza dela é que não importa o número que entre, a saída vai ser sempre algo entre 0 e 1, o que é perfeito para a gente porque é exatamente assim que as probabilidades funcionam. A fórmula pode até parecer meio assustadora de primeira, mas a ideia por trás dela é bem simples. Tá vendo aquele z ali? Ele é calculado do mesmíssimo jeito que na regressão linear que a gente já aprendeu. A única coisa que a gente faz a mais é passar esse z pela função, que espreme o resultado para ele caber direitinho entre 0 e 1. E o resultado visual é essa curva em S aí, super elegante. Então, o processo todo fica bem direto, em 3 passos. Primeiro, calcula-se um valor linear z, igualzinho na regressão linear. Segundo, aplica-se a função sigmoide nesse z para transformar ele numa probabilidade. E terceiro, a gente define um ponto de corte tipo 50% para tomar a decisão final. Se a probabilidade for maior que 50%, a gente classifica como sim. Se for menor, não. Pronto. Então, olha só que legal. A gente acabou de explorar duas ferramentas super importantes para fazer previsões com dados. Agora, para ficar tudo bem claro, vamos fazer um resumo de quando usar cada uma. A regra de ouro é bem simples, na verdade. Se o que se quer prever é um número contínuo, uma quantidade, tipo preço, temperatura, altura, a escolha certa é a regressão linear. Agora, se o objetivo é prever uma categoria, um resultado do tipo sim ou não, aprovado ou reprovado, vendido ou não vendido, aí a ferramenta ideal é a regressão logística, cada uma no seu quadrado. E agora que a mecânica por trás de tudo isso ficou mais clara, começa a parte mais divertida, a mais empolgante. Parem e pensem um pouco. Que problemas por aí, no trabalho, nos estudos, na vida, poderiam ser mais bem entendidos ou até previstos usando uma simples reta ou uma curva em S? A matemática nos entregou as ferramentas. Agora, é a nossa curiosidade que vai nos mostrar onde aplicá-las.